porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Mais uma vez. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Oh, quão profundas riquezas, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Se põe de pé, por favor. A ele a glória, a ele a glória. Adore a ele, adore. A ele a glória. Oh Deus, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória. Aleluia. A ele a glória, a ele a glória, a ele glória, glórias para sempre. Amém. Dê uma salva de palmas para aquele que derrama a glória dele sobre as nossas vidas. E ele está aqui nesta noite para abençoar a mim e a você. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos orar neste momento, apresentando o nosso pastor João Félix. Não sei essa palavra, pastor João Costa. Pastor João Costa, que vai nos transmitir a mensagem da palavra de Deus. E nós estamos aqui para ouvir o que Deus tem a nos falar. Amém?
Quantos nesta noite quer ouvir o Senhor falar consigo? Levante sua mão. Querido Deus, Pai maravilhoso, na Tua presença estamos, no nome de Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti. Apresentamos o Teu servo, o pastor João Costa, que está com a incumbência de nos transmitir a mensagem da Tua palavra. Pedimos que Teu Espírito use como instrumento em Suas mãos, e que Teu Espírito Santo, pela Sua bondade, pela Sua misericórdia, venha nos falar nesta noite, dentro da necessidade de cada um, Senhor. Que todos possam sair daqui nesta noite regozijando, saltitando e glorificando o Teu nome santo e soberano, porque foi edificado e abençoado pelo poder da Tua palavra. Nós Te pedimos que assim abençoe o Teu servo e dê graça e sabedoria pela Tua bondade. Amém. Querida igreja, a paz do Senhor, irmãos, amém? Nós vamos ler a palavra de Deus no livro Mateus, capítulo 16, e o verso 16, 17 e 18. A nossa alegria de poder estar mais uma vez na casa do nosso Deus, revendo os irmãos, nossos companheiros, pastores, enfim, cada um que veio receber do Senhor e adorar este Deus maravilhoso. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem manifestado sobre nossas vidas, irmãos. Amém? Mateus 16, capítulo 16, do verso 16, 17 e 18. Todos nós vamos ler juntos. A palavra de Deus diz assim: e Simão Pedro, vamos lá, todos nós juntos, 3 versículos. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga de novo: e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Amém? Tome assento em nome de Jesus. Alegria, palavra de Deus para nossas vidas, palavra que edifica nossos corações, a nossa alma. E nós olhamos, amados, esses dias que o país estava nessa agitação, Copa do Mundo, correria para lá e para cá, e a gente vendo o quanto que a sociedade, de uma forma geral, ela é levada por alguma atividade, por algo que venha preencher alguma parte do seu ego, do seu eu. E nós vimos que esses dias estava assim, quantas pessoas brigando, batalhando para estar dentro de um estádio, assistindo, participando, mesmo depois daquela desastre, né, que aconteceu com o Brasil, né, aquilo tudo, mas a gente fica com uma percepção, né, de que o povo, de uma forma geral, ele tem uma necessidade de preencher dentro da sua vida um espaço que ali está. Nós, como igreja, também não é diferente. E nós não somos diferente da sociedade. Nós também temos as nossas necessidades como igreja, como pessoas. E o que a gente percebe é que, no conjunto, nós somos a igreja. Na nossa individualidade, também somos a igreja. Porque eu sou a igreja andando sozinho, onde quer que eu esteja, alguém vai olhar e vai falar: ali vai o irmão da igreja. E quando estamos nessa coletividade aqui,
na comunhão, as famílias, buscando em Deus, agradecendo a Deus. Mas a gente percebe que há uma mistura, o mundo ele anda nesse aspecto que se chama o secularismo, né? Esse dia a dia, essa correria que acontece dia após dia, você de manhã levanta, daqui a pouco você tem trabalho, daqui a pouco você tem as atividades, e chega à noite praticamente esgotado, né? Bem esgotado do seu dia, mas nós ainda buscamos força em Deus para vir à casa do Senhor e ser renovado espiritualmente, e receber do Senhor este alimento espiritual. Só não recebe, irmãos, o alimento aqueles que não querem. Aquele que não quer é igual uma criança, ela fecha a boca ali, às vezes é difícil, né? Mas aqueles que querem receber o alimento do Senhor, pode ter certeza que recebe, irmãos, que recebe. Porque Deus cuida de cada um de nós. Então, esse secularismo que ele anda batendo nas portas das igrejas, quando eu falo assim de uma forma geral, a igreja, não a Assembleia de Deus da Missão Shekinah, apenas a nossa igreja, mas de uma forma geral, a igreja na face da terra. Este secularismo, esse mundanismo, vamos dizer assim, que ele vem batendo dia após dia, buscando trazer inovações, atrativos para nós que estamos aqui na casa do Senhor, para que a gente comece a olhar para fora e desejar algo que lá está. Então esse secularismo, ele vem a cada dia sendo mais profundo, a cada dia você vê algo novo. A cada dia a gente parece que quer ficar um pouco mais assustado por tudo aquilo que é apresentado nos dias atuais. Nos dias atuais. Então, o secularismo em si, ele é um termo que é usado, que ele vem do latim secular, seculum, que significa pertencente a uma época. O secularismo é isso, ou seja, o comportamento, o pensamento do mundo do nosso tempo. Esse tempo que nós estamos vivendo agora. Então, o modo de viver deste mundo é que não comunga com os interesses espirituais do reino de Deus. Isto é o secularismo. Isto é o secularismo. É esse pensamento, é o modo de viver, o modo que o mundo está vivendo, que não comunga, que não tem esta comunhão com os interesses do reino de Deus. O reino de Deus, a nossa vida diante do Senhor, é quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, e aí a palavra diz que aqueles que estão em Cristo, né? Nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Isso é um privilégio de todos que entregam a vida a Jesus e passa por aquele processo do arrependimento, desse momento agora de uma nova criatura, e ele vai vivenciando algo novo na sua vida que até então ele desconhecia. Até então ele desconhecia. Isso certamente aconteceu com cada um que aqui está, que entregou sua vida a Jesus e começa a ter experiências com Deus. Experiências de vida com o Senhor, experiências dentro da família, no trabalho, na escola, enfim. Então ele começa agora a fazer parte de uma igreja, dessa composição que chama-se o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. É Ele que comanda a igreja do Senhor Jesus. Então este secularismo, ele tem trazido algumas transformações no quadro religioso geral do Brasil e do mundo. Existe uma explosão desse fenômeno religioso, né? E tudo isso a gente fica procurando algumas razões para isso. A gente percebe que uma delas é essa difusão, né, do sagrado, isto é, o aumento de várias denominações, instituições religiosas que se apresentam, tanto evangélica como também diversas ramificações da religião. A cada dia você percebe uma seita nova que pode aparecer. As pessoas se juntam e ali eles intitulam alguém como um líder e eles começam uma prática, não só como igreja,
mas também em diversos locais você percebe que há instituições religiosas, não religiosas, mas que estão focadas dentro desse fenômeno religioso que nós estamos vivendo nesses dias. Um agrupamento de pessoas, e daqui a pouco eles ali já intitulam que é uma seita, que é um órgão, é alguma situação que eles vão criando para dar continuidade. E nós vamos perceber que tem várias, e aí também tem o bloco das religiões. Religiões que no Brasil nós temos, e também no mundo, como o próprio islamismo, o próprio shintoísmo, confucismo, e assim vai indo aí esse monte de religião que aparece, né, pastor? Então, na própria Índia, né, com tantos deuses que lá se cultuam, e aí vai se criando tudo isso. Então, esse fenômeno religioso, ele tem trazido dentro desse bloco do secularismo, e ele vem batendo também na porta e também batendo em nossas vidas. E nós ficamos olhando e procurando, mas qual é, então, o padrão de uma igreja que anda na presença de Deus? Qual é o modelo de uma igreja que busca a presença de Deus, que procura andar conforme a palavra do Senhor, a sua revelação escrita, que é esta palavra? Qual é o padrão, qual é o modelo desta igreja? Em quem nós vamos nos espelhar? A quem nós vamos olhar? Que igreja é essa que nós precisamos olhar e perceber? Na verdade, que há uma desconfiança no campo do mundo, de uma forma geral, quando se trata da questão religiosa. Hoje, as religiões, elas, dependendo como é que está sendo vista, muitas já não têm tanto um privilégio de ter uma credibilidade no meio da sociedade. Alguns já olham e falam assim: ah, fulano é isso, fulano é aquilo, ah, ele é dessa religião, ele é daquela religião. Então há uma desconfiança quando se trata das questões das instituições religiosas, né? Os movimentos das pessoas, né, que muitos estão buscando dentro de outros modelos, por exemplo, nas cartas, na cartomante, está buscando no zodíaco, né? Então vão buscando alternativas, mas que na verdade eles estão procurando saciar aquele vazio que está lá dentro deles. Eles estão procurando um encontro realmente com Deus, mas eles não estão sabendo como é que isso vai acontecer. Então, essa secularização que a igreja, a cada dia, alguém quer olhar para a igreja, quer ver isso na igreja, ela tem surgido por quê? Um dos pontos é a vulgarização da fé. Hoje em dia, qualquer pessoa, simplesmente, ele só dele entrar numa igreja, ele no outro dia, ele já diz que ele é evangélico. E se ele for um obreiro, alguém já o chama de pastor. Por nada. Então há uma vulgarização no bom sentido da palavra, vamos dizer assim, mas essa facilidade que o país nosso permite, de essa negociação religiosa que tem surgido, essas manifestações religiosas que a gente vê nas redes sociais em vários locais. Então isso tem trazido uma vulgarização, esquecendo do preço que esta Bíblia, que aqui nós estamos hoje, esquecendo do preço que muitos nossos irmãos pagaram com a sua própria vida para que esta palavra chegasse até os nossos dias. Não foi fácil. Quando a gente olha a história dos heróis da fé, quando a gente olha a história da Assembleia de Deus no Brasil, por exemplo, pastor Manuel, que está aqui, que é um dos veteranos aí da Assembleia de Deus, a segunda leva de pastores do Brasil, imagine o que esses pastores passaram para que hoje nós pudéssemos estar aqui numa igreja confortável, onde nós temos a comunhão, temos essa facilidade, mas isso trouxe também tanta facilidade que a coisa está ficando vulgar, está ficando muito fácil, está ficando muito simples alguém levantar a bandeira e dizer: eu sou evangélico. Vai para a televisão, artistas
se dizem isso para vender o seu produto, vender o seu equipamento, simplesmente intitula e pronto, e fica por isso, porque está acontecendo essa vulgarização da fé. Há também esse descrédito do sagrado, ou quer dizer, há uma indústria cultural como veículo de propagação do evangelho. Por exemplo, eles estão querendo anunciar um cristianismo, mas sem a cruz, sem o sacrifício da cruz, sem pagar um preço que Jesus pagou por nós, um evangelho sem nenhum tipo de sacrifício. É o chamado evangelho light, né, que eles dizem. É aquele evangelho que está tudo bem, está tudo em paz, você não precisa fazer nada, só você aceitou Jesus, e agora é só ficar na sua que as coisas vão acontecer. As bênçãos vão vir atrás de você, e aí começa se misturando outros tipos. Então essa secularização que nós temos visto, né, de tentar empregar um evangelho que o cristianismo ele não tem a cruz, sem uma ética bíblica. A igreja secularizada, o Calvário já não é mais pregado, o sangue de Cristo também, já muitos novos convertidos não sabem nem qual o valor disso, não percebe a grandeza de nós como igreja hoje estamos aqui, nenhum mundo que as facilidades estão aí. A pessoa entra na igreja e fala assim: eu não gostei muito da cara desse pastor, vou para outra, vai para ali, não gostei muito desse, vai para outra, e assim vai. Ah, o irmão me olhou de uma cara meio assim, eu vou para outro lugar. É as facilidades que se pregam hoje, e muitos estão aí simplesmente falando: pode vir, venha do jeito que você quiser, porque aqui na minha igreja você pode ser de qualquer forma, não tem problema. Jesus falou: vem como está, mas ele falou: venha, pode vir, se é que falou assim, né? Mas não permaneça como você chegou. Tem que haver uma transformação de vida, irmãos. O evangelho, ele tem que ter o efeito de mudança de mente. O evangelho tem que ter o efeito de eu saber que eu era aquela criatura, não sou mais, eu sou uma nova criatura, e conforme a palavra de Romanos 6,4, eu tenho que andar agora em novidade de vida. E essa ação ela é feita pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele tem a liberdade, ele vai entrar na nossa vida, no nosso coração, e vai fazer com que o nosso homem interior, lá dentro de nós, ele comece a querer agora andar verdadeiramente com uma vida que agrada a Deus. Tem que ter esse impacto. O evangelho ele tem que surtir esse efeito nas nossas vidas. Senão vai ficar como aquela semente que caiu simplesmente sobre aquela areia fininha, mas embaixo tinha pedras. Ela vai tentar descer, ela vai tentar se fixar, mas ela não vai conseguir. Nos primeiros ventos, nos primeiros situações de perigo, ela solta, ela não tem raiz, ela vai soltar e simplesmente se perde, porque não tem uma fixação pela palavra, pela a presença do Senhor Jesus na vida da pessoa. Então, na verdade, nós estamos vendo isso. Não tem mais o sofrimento. A cruz de Cristo, muitos já não querem mais nem mesmo pregar sobre isso, porque a cruz de Cristo não traz aquele efeito, aquele ibope que talvez o pregador pudesse anunciar. Alguém vai falar: mas eu tenho que entrar num sacrifício, eu tenho que reconhecer isso na minha vida, eu tenho que ter uma vida de renúncia. Tem que ter. O evangelho é isso. Não adianta a gente querer vender um evangelho falso, um evangelho mentiroso, porque na hora que a pessoa estiver lá enfrentando as dificuldades que a vida proporciona, ela vai falar: aquele pastor me enganou, ele disse que eu não teria dificuldade, eu estou tendo. Aquele pastor disse que eu não iria passar nenhuma privação, que tudo ia ser bom, e que agora seria uma beleza, tudo a minha vida. Não é assim, irmãos. Essa teologia que se diz por aí pregando, essa tal da prosperidade, né? Essa teologia, ela não é o nosso caminho. Ela não é o caminho que nós devemos trilhar. Porque ela traz algo irreal. E nós vamos ver dentro agora aí da lição do trimestre da escola bíblica, vamos ver alguns aspectos disso sobre a questão da fé e das obras. E vamos perceber exatamente que
O próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Aflições teríamos, sim, mas ele falou: tem de bom ânimo. Nós precisamos isso, buscar o ânimo no Senhor. É Ele que fortalece a nossa vida para enfrentar os momentos das adversidades. É o Senhor, irmãos. É Ele que tem de fato sobre nós o ânimo necessário para a gente superar os momentos difíceis. Então essa secularização que a gente tem visto, irmãos, a cada dia, as pessoas, a igreja, a cruz substituída por tronos, nós já falamos isso. A confissão de pecado agora ela só serve mais como uma terapia. Uma terapia. A pessoa peca, foi pecado, comprovado. Não, você vai para uma sessão de terapia agora. Você vai passar numa sessão de terapia e só daqui a pouco você está bem. Vai estar tudo bem. E a palavra nos diz que tem que deixar o pecado, irmãos. Aquele que confessa tem que confessar, tem que abandonar o pecado para alcançar a misericórdia de Deus. Não é terapia, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus, amados, que vai nos purificar. Eu posso fazer terapia de tudo quanto é jeito, mas o pecado está lá incubado, está lá do mesmo jeito. Não é isso, pastor Manuel? Está lá. E ele não vai sair se eu não tiver a minha condição de me arrepender, pedir perdão, ir para os pés do Senhor e falar: Senhor, eu errei, eu falhei, eu pequei, eu preciso do teu perdão. Nós temos que ter essa humildade, irmãos. Temos que ter isso. Se nós almejamos o céu, se nós queremos entrar no céu, é por esse caminho. Este é o caminho que nós vamos trilhar. É o caminho que a Bíblia diz. Não é o caminho que eu estou falando, não é minha palavra, mas é o caminho que a Bíblia Sagrada nos orienta. Ela nos dá a direção. Então, amados, esse secularismo que vem batendo nas portas é essa. As mensagens hoje, ela é a questão da terapia. Muitas mensagens ela vem para massagear o ego, né? Massagear o ego da pessoa. Não é que nós devemos não falar de coisas boas, devemos sim, e dizer, porque a palavra também diz isso, que nós perseverarmos até o fim, seremos salvos, não é isso? Dar-te-ei a coroa da justiça. Então tem palavras de promessa para nós, mas tem palavra também de conserto, de exortação e de direção do Espírito de Deus. Então nós não podemos blindar o nosso ouvido quando vem a palavra que é para nós tomarmos um posicionamento. Aí a gente fala: essa palavra é boa, mas não para mim, mas para fulano que devia estar aqui. Não, a palavra é para nós mesmos, irmãos. É para nós. A palavra, ela vem para nós que estamos adorando. Isso aqui é um culto. Isso aqui é um culto que nós estamos oferecendo a quem? A Deus, irmãos. É a Deus. E a manifestação é dele sobre nossas vidas. Ele que vai falar conosco, é Ele que vai responder a nós. Então nós estamos aqui como igreja, como todos nós reunidos, oferecendo a Deus, o eterno das nossas almas, um culto de adoração a Ele. Amém? O ensino é intitulado culto de ensino, por uma nomenclatura da igreja, mas aqui o propósito é engrandecer o nome do Senhor. É bem dizer a Ele. Por isso que Ele fala, Ele tem a sua maneira de falar conosco, né? Então, na verdade, nós temos visto essa questão desse secularismo, né? A troca do altar pelo palco. Isso está sendo comum hoje. Muitos estão querendo um palco e não um altar de sacrifício. O palco, ele tem os holofotes, tem tudo aquilo, né? A iluminação, aquela coisa do sacrifício, não, irmãos. Sacrifícios de altar, muitas das vezes é você e Deus lá no seu cantinho, ninguém nem te vê. A tua lágrima, irmã Duca, às vezes ninguém vê, mas a senhora sabe. A nossa condição diante do sacrifício do Senhor é diferente do atrativo de palco, de holofotes que muitos estão buscando hoje, irmãos. Onde nós precisamos de fato ter a nossa condição de entender que
não é a fama, não é a ostentação que vai fazer com que a gente trilhe o caminho da verdade, mas é o caminho do altar do sacrifício, é você se apresentar diante do Senhor com um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pois não? (24 e 25). Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Olha aí. Olha a palavra do mestre aí orientando. Então, essa secularização, amados, que tem batido na porta, onde hoje é fácil se viver em meio a mentiras, hipocrisias, falcatruas, que é isso que o mundo está oferecendo a cada dia, nós precisamos fugir desse aspecto e olhar para a palavra de Deus e buscar um padrão de conduta baseado dentro da palavra. E a gente busca aqui, pelo menos nesse momento, a gente vai olhar um pouco para a igreja lá em Atos dos Apóstolos, a igreja inicial, lá no início. Aí a gente vê qual é a consequência da secularização da igreja. Uma das primeiras coisas, quando a igreja ela é tomada pelo secularismo, ela perde a sua identidade. Perde a sua identidade cristã. Qual é a identidade que a igreja, nos padrões bíblicos, baseado no livro de Atos, deve ser? Então nós vamos olhar um pouco dentro da palavra de Deus, naquilo que a igreja, lá no livro de Atos, transmitiu para nós e trouxe como um padrão, como um modelo, para que a gente possa caminhar. Então essa consequência dessa secularização e essa perda da identidade, primeiro, uma igreja que tenha uma vida de oração e unidade. Atos 1,14. Eu pediria a alguém que pudesse ler, para que a gente possa estar olhando aí dentro dos versículos. Tem outros, mas nós vamos ler alguns só. A igreja nasceu sob a oração, unida em oração, unânime, súplicas. Atos capítulo 1, verso 14, e Atos 2,42. Só para a gente olhar e ver como é que a igreja caminhava. Se alguém achou... Amém. 2,42, alguém pode ler também? Amém. Olha aí, irmãos. A igreja que tem uma identidade, que não perdeu a sua identidade, então uma igreja que tem a oração e a unidade como fundamento. Aqui diz o texto que havia oração, havia comunhão da igreja buscando. Então a igreja nasceu debaixo de oração, ela era unida na oração, ela tinha súplicas, né? Então ela simplesmente era uma igreja que buscava em Deus, nessa unidade vinculada, ligada pela a vida de oração. Esse é o modelo para nós, esse é o modelo da igreja que nós precisamos olhar. Não é a igreja de A, de B ou de C, mas é a igreja que a palavra do Senhor dá um exemplo para nós. Esse padrão da oração, uma igreja que tem uma vida de oração, que tem a unidade, que trabalhava exatamente como nós lemos aqui, que todos que estavam ali, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então nós temos, irmãos, uma linha para caminhar, uma direção, para que a gente não veja e não seja participante de um modelo de igreja secularizada. Uma igreja que simplesmente já está dominada pelo modismo, pelo mundanismo,
E não é isso que a palavra de Deus quer para nossas vidas. Uma igreja que tem poder do Espírito Santo. Uma igreja que tenha poder do Espírito Santo. Atos 2, de 1 a 4. Vamos ler aí, irmãos. Ajude aí na leitura. Atos, capítulo 2, de 1 a 4. Quem achar, por gentileza. Conforme o Espírito concedia. Aleluia! Olha o poder de Deus na vida desta igreja, irmãos. Olha o poder de Deus, uma igreja que tem a operação de milagres, uma igreja que tem o poder do Espírito Santo. Uma igreja que não tem poder, irmãos, do Espírito Santo, ela pode fazer os malabarismos de atrativos, cultos mecânicos, movimentos, tantas outras coisas, mas não vai ter um despertamento espiritual, porque falta o poder do Espírito Santo. Não tem uma receita mágica para que receber o Espírito Santo como o modelo desta igreja. Não adianta tentar buscar em outro tipo de incentivos, criar inovações. O caminho é através do poder do Espírito Santo na vida da igreja. É ser cheio do Espírito. É isso que vai fazer a diferença, irmãos. É isso que vai fazer com que a igreja, de fato, ela tenha o poder para que a gente possa abandonar as velhas práticas, o velho mundanismo que anda cercando de cada lado. Então é ser cheio do Espírito Santo. Essa busca do Espírito Santo que nós não podemos cessar, não podemos parar em nenhum momento, temos que continuar buscando. Esta igreja, e nós vamos, se você for olhar o resultado desta igreja, aqui em Atos, era simplesmente isso. Em pregações, mais de 1.000, 2.000 almas se convertia, pessoas pedindo, por favor, o que é que eu faço para receber esse Jesus? Pessoas arrependidas das suas práticas, porque a igreja era cheia do poder do Espírito Santo, irmãos. O tempo é tempo de buscar no Senhor. Nós não podemos nos conformar. Não, minha vida está boa, pastor, está mais ou menos. Não, não é para estar mais ou menos. Nós temos que ser cheios do Espírito de Deus, irmãos. Nós temos que ter, de fato, a busca da presença do Espírito Santo em nossas vidas para ser cheio desta presença gloriosa. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós assim, aí temos força para resistir o mal, para dizer não ao pecado, dizer não às práticas erradas. É porque o Espírito Santo está dentro das nossas vidas, transbordando. Agora, se a pessoa está vazia, pronto, um saco vazio enche de qualquer coisa, irmãos. Não é assim? Um saco, você acha um saco por aí, pode encher de lixo, pode encher de pedra, do que você quiser, porque está vazio. Ele está vazio. Saco vazio se enche de qualquer coisa. Mas uma vida cheia do Espírito de Deus, ela não se contenta com qualquer coisa, irmãos. Ela busca as coisas lá do alto. Ela busca a presença do Senhor. Ela confia nas promessas do Senhor. Ela recebe o milagre de Deus, porque ela tem a experiência de ser cheia do Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Uma igreja, irmãos, que ela não segue o padrão do secularismo, é uma igreja que tem a operação de milagres. Aí está em Atos 3, de 1 a 9, nós vamos ver Pedro e João lá indo para a oração, e ali tem aquele paralítico no templo, na entrada, e eles chegam ali e falam: olha, não tenho ouro e não tenho prata, mas o que nós temos, isso te damos.
Em nome de Jesus, levanta. Acabou. Então uma igreja que tem a presença de Deus, que ela não está moldada pelo secularismo, é uma igreja que tem operação de milagres, irmãos. Operação de milagres. Os milagres, ele tem que acontecer nas nossas vidas. Ele tem que acontecer. E aqui o texto mostra que eles iam no momento da oração. Os milagres, eles vão testificar exatamente de uma igreja viva, de uma igreja que está experimentando a presença de Deus. E essa igreja, quando ele fala lá, olha para nós não temos ouro, não temos a prata. Hoje em dia, quem sabe nós não estamos podendo falar isso, olha para nós, né? Talvez nós temos o ouro e a prata, mas não podemos falar, olha para nós. E agora? Como é que nós estamos? Quantas igrejas suntuosas que tem ouro e tem prata, mas nós não podemos olhar e ver pessoas que têm a coragem de falar, olha para nós. Então o padrão que aqui está é diferente. Eles disseram que não tinha ouro e não tinha prata, mas eles tinham milagre de Deus na vida deles. E é o que Deus quer para nossas vidas, é isso, irmãos. É que a gente possa de fato seguir o que a palavra diz: esses sinais seguirão aos que crê. Em meu nome impor as mãos sobre os enfermos. Nós temos que impor as mãos. Nós temos que ter a ousadia, a coragem de falar, vamos impor as mãos e o Senhor vai curar. É Ele que cura, não sou eu, não é você. Mas nós estamos vendo tempos que os crentes estão até com medo de falar isso. Como é que Deus vai operar o milagre? Eu não sei, eu estou com muita fé não. Eu sei lá se põe a mão, põe ou não põe. Temos que ter ousadia, porque não é por nós. É a palavra de Deus que nos dá essa autoridade. E pôr as mãos sobre os enfermos e os curarão. A questão hoje está assim. Nós não queremos muito, não vamos se envolver muito. Pastor, eu quero ficar na minha, eu não quero me envolver muito. Aí quando você pensa que não, Deus permite que vá lá na tua porta, vai lá aos teus pés a situação para você resolver. E aí? Para quem não queria se envolver, agora vai ter que se envolver e de fato, frente a frente com algum problema. Porque Deus não quer uma igreja acuada, uma igreja medrosa, uma igreja que tem medo de qualquer coisa. O diabo fez cara feia, tem crente correndo. Negativo, irmãos. A igreja tem que ter a ousadia de contemplar os milagres. A igreja tem que ter a ousadia de ministrar pela palavra de Deus, pelaquilo que é escrito na palavra do Senhor. Não é pelas inovações nenhuma não, mas é o que a palavra nos dá, a confiança de fazer algo, irmãos. Mas eu estou fazendo, pastor, não aconteceu nada ainda, mas continue então. Não pare de fazer. Não pare de orar, não pare de clamar, não pare de repreender o mal, porque um momento desse Deus vai te surpreender, e quando você pensar que não, o milagre aconteceu. Porque você não parou. Agora, se parar, não tem jeito, irmãos. Então a igreja, ela tinha milagres. Os milagres atestam a nossa fé em Cristo e confirma a palavra pregada. Ele falou, olha, não temos ouro e não temos a prata, mas o que nós temos, te damos. Pegou na mão, porque tem momento que é assim, irmão, você tem que esticar a mão e levantar o cabra mesmo. Vamos lá, força. E ali ele levantou e depois ele entrou ao templo com eles. Aleluia, irmãos. Bendito seja o nome do nosso Deus. Então a igreja, a identidade da igreja, do padrão de Atos, é esse padrão. É uma igreja também que tem a generosidade, assistência social. Atos 4:32. O que é que diz aí, irmãos, na sua Bíblia? Veja aí para mim. Atos 4:32. Como é que trabalhava a questão, a ação beneficente, a filantropia, a manifestação através dos dízimos, das ofertas, donativo, doações, mão de obra voluntária, socorro aos necessitados. Atos 4:32. 32. 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
Amém. Havia então que uma inclinação a ajudar uns aos outros. Havia o entendimento que a necessidade dos outros deveria ser suprida dentro daquele povo. Então isso é o que? A ação beneficente, a filantropia, através de quê? Dos dízimos, das ofertas, donativos, doações, mão de obra voluntária e outros socorros aos necessitados. Agora, é preciso a gente perceber isso, irmãos, que aqui, muitas das vezes, o que acontece? O socorro para as pessoas que a igreja prestava é porque tinha alguém que contribuía. Alguém estava contribuindo. Então, nós não podemos perder essa visão. Como é que a igreja vai prestar o socorro se você deixar de contribuir? Ou o que é que vai acontecer? Você está achando que o governo vai falar, não, eu estou com dó daquela igreja lá, eu vou mandar um monte de dinheiro para eles. Meu filho, isso não acontece não. Nunca. Aqui, o que nós tivermos que fazer é porque você contribuiu. Cada um de nós aqui temos essa responsabilidade de poder estender as mãos para as pessoas necessitadas, como igreja. Como igreja. Por isso que havia aqui, que ele diz exatamente isso, né? E era um coração e alma da multidão dos que criam. Tem que crer, irmãos. E ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Havia necessidade? Havia, mas havia o entendimento de um serviço social abundante na vida daqueles irmãos que ali estavam. Aleluia, já estamos indo para o término aqui. A igreja também, que ela é baseada, irmãos, no livro de Atos, é uma igreja que tem a santificação e a sinceridade. A santificação, Hebreus 12:14 diz, seguir a paz com todos, não é isso? E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, a Deus. Então a santificação, esse processo que nós vivemos da santificação, que a cada dia nós estamos lutando, né, para continuar uma vida de santificação, ele a cada dia está caminhando. Eu não consigo falar assim, cheguei a um momento na minha vida que eu estou tão santificado que não preciso mais nada. Então Deus fala, então vem para cá. Então nós vivemos um processo de santificação a cada dia. Isso quer dizer que a cada dia nós estamos lutando contra as obras do mal. A cada dia nós estamos lutando contra a concupiscência dos olhos, estamos lutando contra a soberba da vida, tudo aquilo, o diabo, o mundo, a carne. Todo dia você levanta, você está com essa luta diante de você. Todo dia. Não tem feriado para esses bichos. Não tem, irmãos. Ele é constante na nossa vida. E é necessário isso, uma vida de vigilância. Uma vida de se achegarmos a cada dia a Deus. Aproximarmos de Deus. Porque vai ter momento, irmãos, que não é nem nós. Deus que já operou o livramento, Ele já agiu. Quando você percebe, Deus já está falando, já te livrei. Já te deu o livramento. E agora que você está percebendo do grande amor de Deus para conosco, irmãos. Então a santificação é isso. Nós precisamos entender que precisamos ter esta vida buscando a cada dia uma vida de santidade. A santidade é a virtude da igreja que o diabo mais ataca na sutileza, procurando enganar e vulgarizar o que é a igreja. Ele vem de maneira sutil para tirar realmente esse sentimento, esse desejo de ter uma vida de santidade. E a sinceridade, ela caminha junto. Aí também em Atos 5 vai falar daquele episódio de Ananias e Safira, que ali eles fizeram uma negociação e apresentaram uma situação, e o próprio Pedro, aí eles interrogam, por que você quis enganar ao Espírito Santo? A ele ninguém engana, né? A Deus nós não podemos enganar. Todas as coisas estão diante dos olhos do Senhor. Quer seja boa ou quer seja ruim. Mas todos nós estamos diante do Senhor. Nós estamos lá na tela do nosso Deus, né? Está lá. A
tela está aberta lá e nós estamos lá. Deus está olhando, está vendo os nossos passos. Só que nós ficamos muitas das vezes pensando assim: Deus não viu. Mas a qualquer momento Deus nos chama no particular e fala: e aí? Igual Natan chamou Davi, falou: e aí, Davi? Vamos acertar aquele probleminha que aconteceu lá? Aí Davi achou que a coisa já tinha até sarado, né? Todo mundo já tinha silenciado, ele já estava tranquilo. Mas aí Deus falou: tá, não. Tem um acerto entre nós para a gente conversar. E é que Deus trata assim com a gente, irmãos. Às vezes nós estamos numa condição pensando que está tudo bem, pensando que Deus só colocou um paninho por cima assim, ali por baixo, né? Cobriu e ali ficou, Deus vai esquecer. Só que Deus não trata assim. Ele trata com nós, no nosso caráter. Ele quer que nós, de fato, irmãos, tenhamos a sinceridade, a clareza de saber que se nós somos corrigidos aqui, é porque nós estamos ganhando lá nos céus. Se nós estamos sendo tratados aqui, é porque Deus não quer que a gente se perca neste mundo de destruição. Então Deus prefere mexer na ferida, tratar as nossas vidas, do que deixar a gente perecer e ir para o inferno. Então, o trato de Deus na nossa vida é isso. Foi a lição da última escola bíblica, né? Das provações, né? Que a gente passa. E o Tiago fala: tende por ser feliz, né? Tem alegria nisso. Por estar passando por um momento de provação, de momentos de lutas, mas é porque Deus ama. Ele corrige aquele que Ele ama. Ele trata conosco desta maneira, irmãos. Então não é para nós falarmos: mas que Deus é esse? Que Deus é esse que está fazendo isso comigo? Que Deus é esse que está permitindo isso na minha vida? Não, o Deus é o mesmo Deus. Ele continua sendo Deus, com a gente ou sem a gente, Ele continua sendo Deus, irmãos. Porque Ele tem toda a autoridade sobre nós. Nós somos apenas servos do nosso Deus. Mas é um Deus que Ele tem carinho, Ele tem amor pelas nossas vidas. Se não tivesse, Ele não tinha enviado o seu Filho unigênito para morrer em favor das nossas vidas, quando o nosso destino já era selado, estava já direcionado para o inferno, sem salvação, sem nada. Mas Ele veio, entrega seu Filho, o Filho vem, paga um preço, uma morte de cruz, para que simplesmente depois Ele falava: está consumado, a dívida foi paga, a dívida acabou, aleluia. E aí sim, irmãos, então esse Deus ama nossas vidas, este Deus nos ama de maneira especial. Por isso que nós temos que buscar uma vida de santidade e uma vida de sinceridade. Pastor, então eu não posso pecar. Olha, poder, você pode, vai acontecer, mas não deve. Não deve, né? A palavra diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convém ou edifica. Nem todas edificam ou convém. Eu posso beber um copo de vinho cheio, pastor? Isso vai edificar a sua vida em quê? Qual é a edificação que você vai ter disso? Eu posso fumar? Qual é a edificação que você tem disso? Porque a Bíblia não condena, ela está falando que todas as coisas são lícitas. E Deus trata com a gente com a mente liberta. Ele mostra que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm ou nem todas edificam. E se nós temos o entendimento deste Deus e amamos a este Deus e queremos uma vida de eternidade com Ele, nós precisamos andar segundo a sua palavra. Porque a palavra diz que a vida vai de 70 a 80 anos, não é isso? Alguns por força, por vigor. Mas e aí? E depois disso? O que é que nós vamos fazer? E a eternidade? Como é que ela vai ser encarada nas nossas vidas? Porque existe uma eternidade. E a eternidade é assim: ela ou é com Deus ou sem Deus. Não tem um caminho alternativo. A gente fala: não, eu vou aqui, vou esperar um pouquinho, tem um caminho, tem um lugarzinho que vão me deixar aí por um tempo,
e eu vou ficar ali purificando. Não tem isso. Não existe isso. Ou é Deus, ou não é Deus. A eternidade é isso, irmãos. E a decisão de uma eternidade com Deus, nós só podemos tomar aqui enquanto nós temos vida. Enquanto nós estamos aqui com vida. Depois que morreu, pode acender vela, vela preta, o que for, que já era. Segue o juízo, e é o juízo aí é de Deus. O homem não tem mais nenhuma autoridade sobre o ser humano depois que ele parte desse mundo. Acabou. Porque aí é Deus, irmãos. O trato é de Deus, não pertence a nós. Nós oramos pela família, família que ficou, mas aquele que partiu, aí é ele, Deus. Jesus já voltou para ele e acabou. Então essa igreja aqui, que tinha um padrão na igreja de Atos, que ela não é secularizada, é uma igreja também que tem ordem e organização. Atos 6, de 1 a 7, vai falar sobre a instituição dos diáconos. Estava acontecendo alguns problemas, tinha viúvas que estavam sendo desamparadas, tinha alguns problemas na igreja. Então falou, vamos colocar em ordem. Levanta homens, temente a Deus, de caráter, que eles vão agora trabalhar no servir das mesas, enquanto os apóstolos iriam buscar na palavra e na oração. Isso é o quê? Organização, irmãos. Organização. A igreja, ela precisa ser cheia do Espírito Santo, e ela tem que ter a sua organização, a sua administração. Todo crescimento desordenado, ele pode se tornar uma confusão, uma bagunça e até mesmo nulo. Até mesmo nulo sem efeito. Então toda desordem, irreverência, falta de temor a Deus, tudo isso entristece o Espírito Santo. Ah, mas a igreja é nossa. A igreja é de Deus, mas ela tem uma administração, ela tem uma organização, e nós precisamos disso. Jesus falou, quantos pães tem aí mesmo? Tem 5 pães e 2 peixes? Então vamos fazer o seguinte, organiza esse pessoal, e depois vocês vão distribuir esses alimentos, e todos serão alimentados. Organização da igreja, na nossa vida. Uma pessoa que tem uma vida desorganizada, ela é totalmente... Ninguém pode nem saber o que é que está acontecendo. Ela começa, que ela não sabe nem que hora que ela acorda. Tem dia que ela acorda 7 da manhã, tem dia que acorda 10, tem dia que acorda meio-dia, porque já começa desorganizada até mesmo na sua alvorada, no seu dia a dia. Tem dia que ela almoça tal hora, tem hora que é tal dia, e assim vai indo, vai levando a vida desorganizadamente. Então nós precisamos, na nossa vida, em tudo que nós temos que fazer, procurar este padrão. Um padrão de uma igreja que também mostra aqui na igreja de Atos organização. Os diáconos que foi separado iriam servir às mesas, organizada, trabalhar naquele sentido. Os apóstolos agora iriam para a palavra, iriam organizar e trazer alimento à palavra e na oração. Então a igreja que não é secularizada, que tem a igreja lá em Atos como uma referência, também era uma igreja que evangeliza e faz a obra missionária. Nós vimos lá em Atos 8, de 4 a 25, o evangelho sendo levado lá na região de Samaria, toda aquela região, até o episódio de Filipe, que aconteceu dele estar pregando aquele eunuco. Então a igreja, ela não pode perder a visão da evangelização, a visão da obra missionária, irmãos. A igreja, ela tem que se voltar para esse aspecto. Na igreja, muitas das vezes, se acha momento para tudo, menos para fazer a obra de evangelização e de missões. A gente tem hora para ensaiar, a gente tem hora para isso, para aquilo, para fazer isso, mas quando fala é obra de evangelização, cada um dá um pulo. Eu não posso por isso, eu não vou por isso, tem isso, tem aquilo, e nós percebemos que esse trabalho ele não pode, a igreja não pode perder isso. A obra de evangelização, ela é ligada à obra de missões e à obra do discipulado. É ganhar as pessoas, cuidar dessa pessoa, e daqui a pouco essas pessoas vão ser cuidadas, vão ser batizadas, e é elas que vão ganhar outras pessoas. Isso é a igreja do Senhor. Isso é a igreja que vai fazer a diferença. Então, essa igreja também, ela tinha esse desejo, essa obra missionária,
Lá em Atos 13 vai mostrar que Paulo e Silas foram separados pela igreja lá da Antioquia para fazer essa obra de evangelização, a obra missionária. Também, para que a gente possa já estar encerrando aqui, a igreja, ela tem que ter paz de Jesus sobre ela. Atos 9, 31 vai falar exatamente que não pode acontecer a desunião, a discórdia, as contendas. Isso obstrui o andamento, o caminhar da igreja, irmãos. A igreja precisa ter a paz sobre a sua vida. Muitos estão cotovelando um com o outro, buscando cargos, posições, tantas coisas, competições, quem prega mais, quem prega menos, quem canta mais, quem canta menos, mas não é esse o aspecto que o Senhor quer para a sua igreja. Atos 9:31, ele fala nesse sentido, ele vai dizer: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicava, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Tinha paz nas igrejas, irmãos. Tinha paz. Algumas atitudes comprometem, e aqui nós já vamos estar retornando aqui, pastor Vanderlei. Algumas atitudes comprometem a identidade de uma igreja, irmãos. Algumas coisas. Por exemplo, a falsa compreensão e interpretação da Escritura, as distorções doutrinárias, né, pela palavra de Deus. Isso compromete, né, a identidade de uma igreja. A gente vê que tem muitas igrejas por aí afora, mas a distorção da palavra, Gonzaga, ela tem sido muito frequente. Pessoas pregando o que querem, do jeito que quiserem, fugindo daquilo que é o padrão, que é a Bíblia Sagrada. Então isso compromete a identidade. Também nós vamos ver que o batismo com o Espírito Santo, muitos estão falando aí que, mas sem evidências de línguas estranhas. Mas poderia ser assim, assim, assim. Cuidado. Isso pode trazer também de alguma forma comprometimento com a identidade de uma igreja. Unção com óleo indiscriminadamente, irmãos. Hoje em dia nós estamos vivendo esse tempo. A pessoa já anda até com óleozinho no bolso. Antigamente eram os pastores que andavam. Hoje em dia qualquer pessoa que anda e apareceu o que foi, eles já estão ungindo. Pode ser o que for, irmãos. Unge aqui. Eu no serviço uma vez, eu estava lá no serviço quando trabalhava. Chegou uma irmã e falou: pastor, vamos ali no estacionamento. Eu falei: vamos lá, o que é que houve? Vamos ali que o senhor vai ungir. Eu falei: está aqui o óleo. Eu falei: ela mesmo já tinha um óleo, já tinha tudo. Eu falei: vamos ungir o quê? Quem é? Não, o meu carro novo. Comprei um carro ali, está bonitinho ali, eu quero que o senhor unja ele todinho. Passa esse azeite. Eu falei: meu Deus do céu. Eu falei: minha filha, onde é que você viu isso? Onde é que está essa ideia aí? Eu pensei que era você ou outra pessoa que estava enferma, alguma coisa. Porque é isso que está lá, né? Alguém enfermo chama os presbíteros. E não é nem a unção, irmãos. Diz lá que é a oração da fé. É a oração da fé que salvará o doente. Não é o óleo não, irmãos. Tem gente que achando que é só o óleo. Põe o óleo e nem ora e acha que está resolvido o problema. Só ele ler mais na frente lá em Tiago 5, 14, 15, vai perceber que o que vai dar o efeito é a oração da fé. É isso que vai ter o efeito. Então hoje há essa questão dessas unções que aí está. Tem gente que fala: vamos ungir a cidade, irmão. Já vi gente chamando a gente fazer isso. Vamos ungir a cidade, vamos andar aí pelos montes, por tudo, e vamos ungir essa cidade toda. Eu não sei, nós devemos orar por esta cidade, sim. Devemos. Agora eu não sei até que ponto vai essa questão dessa unção que aí está. É indiscriminadamente, não sei. Quem está fazendo que responda diante de Deus. Eu sei o que a Bíblia está mostrando, é isso aqui. Só vou caminhar por aqui. Ceia do Senhor sendo distribuída indiscriminadamente também. A ceia sendo entregue para pessoas, a pessoa não está nem sabendo o que é que está participando. Alguns falam: o que é para comer? É o pão? Eu quero.
porque não há uma orientação, não há um cuidado. Muitas das vezes você vê que tem igrejas aí que a pessoa, claro, tem situações que a gente não vai dizer que é uma regra, mas o normal é que você trabalhe um discipulado, não é isso, pastor Lavo? Uma pessoa, pastor Manuel, ensinar os princípios bíblicos, a conduta, algumas doutrinas, mas muito mal a pessoa não sabe nem o que está acontecendo. Não, você já pode participar da ceia, participe. Muitos só para prender a pessoa. Será que vale a pena isso, irmãos? Será que vale? Não sabemos, né? Eu creio que não. Culto diálogo de crentes com demônios, inclusive até em reuniões públicas. Vocês já viram por aí? Um dia desse eu estava em casa, no rádio, quando eu vi uma vozona grossa dentro do rádio, eu falei, que bicho é esse que está aí dentro? Levei um susto, mas era um programa, desse programa de rádio, de uma igreja, que eles colocaram lá uma gravação, deve ser do demônio, aquela voz feia que tinha lá. E aí você assusta com aquele barulhão lá. Mas quer dizer, e aí começa-se um diálogo com aquela entidade ali, como se fosse um espetáculo, um atrativo. Jesus não tratava dessa maneira. Jesus não ensinava desta maneira. Creio que uma vez, me parece que ele perguntou qual é o teu nome. O demônio falou lá com o gadareno, é legião, mas legião, do jeito que tiver, vai para baixo da égua, suma daqui, vai para o inferno. Mandou embora, acabou, não tem conversa, irmão. Não tem conversa, acabou. E agora a pessoa fica procurando diálogo, aquela coisa toda, e aí demonstração de poder e ostentação de homens. Porque quem faz a libertação é o Senhor Jesus, irmãos. É Ele que faz, não sou eu não. Olha, o pastor João chegou aqui, ó. Pera aí, pode trazer o demônio aí que ele vai, de lá o demônio já vai vir caminhando aqui. Tinha um desses que estava assim aí um tempo atrás, né? Parece que está na cadeia. Não sei o que aconteceu. Não sei se tem justiça ou não nisso, mas aconteceu. Então a gente tem que ter cuidado nessas questões que aí está. Amados, vamos terminando aqui. A secularização da igreja é a falta de perdão amplo, a reconciliação total uns para com os outros. Isso tem comprometido a identidade. Pessoas dentro da igreja truncadas uma com a outra. Não, se fulano for pregar, eu não vou. Se cicrana cantar, eu não canto. Que evangelho é esse que a pessoa está vivendo? Que amor é esse que essa pessoa está vivendo? Que céu é esse que a pessoa está almejando? Que não consegue conviver com o seu próprio irmão, que não consegue amar o seu irmão. E a Bíblia fala lá em João que se eu digo que amo meu irmão, que eu amo a Deus, que não vejo e falo que amo meu irmão, eu estou mentindo, né? Está fora do padrão. Então, amados, concluindo aqui, Mateus 16, 18: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Para o inferno, irmãos, existem muitas portas. Está falando no plural aqui, as portas do inferno. Então o que a gente percebe é que para o inferno há muitas entradas, muitas portas. Mas contrário à entrada no céu, lá diz que a porta é estreita, o caminho é estreito. Então nós precisamos entrar pela porta que chama-se Jesus. Ele é a porta para uma eternidade, para uma vida de comunhão. Deus abençoe. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, irmãos. Vou dar o pastor Vanderlei, que ele vai estar orando. Mas nesta noite é noite de bênção. É noite de você ter um encontro com Jesus. É uma noite que você pode sair daqui com a tua vida transformada. Você pode ter um encontro verdadeiro com Jesus, irmãos. A igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Não prevalece. Porque Jesus, Ele é o dono da igreja. É Ele que conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Então hoje, quem sabe você entrou nesta casa de oração. Quem sabe você está pensando, e agora? O que vai ser da minha vida? Como aquele carcereiro, o que é que eu faço para ser salvo?
E a palavra diz: crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Nós queremos orar pela tua vida, orar pelos pedidos de oração que aqui estão. Você que está precisando do teu milagre, venha, saia do teu lugar e venha aqui à frente. Você, quem sabe, está passando por um momento da enfermidade, está lutando contra a enfermidade. O momento é este. Deus quer te curar nesta noite. Deus quer te dar vitória nesta noite. Deus quer que você saia daqui fortalecido, que a tua vida saia daqui firme nas promessas de Deus. Deus quer que você entregue de fato o teu coração ao Senhor Jesus nesta noite. Você pode ser uma nova criatura. Você pode ser alguém novo na presença do Senhor. A tua história pode mudar. A tua história diante do Senhor, diante da sociedade, diante da tua família, pode ser outra a partir deste encontro com o Senhor Jesus na tua vida. Bendito seja o nome do nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Queridos, eu peço à igreja que estenda suas mãos, nós vamos orar, vamos clamar a Deus. Mas eu quero orar primeiro por uma pessoa que nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Dê um sinal com a mão. Alguém nessa noite que ainda não aceitou a fé cristã, não reconheceu que Jesus morreu na cruz do Calvário por você, e você quer fazer uma aliança com Ele nessa noite. Quem sabe você entrou aqui preso, dominado por este mundo tenebroso e quer ser liberto. Eu te convido nessa noite a entregar a sua vida a Jesus. Tem alguém? Tem alguém para Jesus? Aleluia. A Esther está completando um ano hoje. Vem aqui, Esther. A tia Cris. Tia Cris não veio. Tia Cris está completando um ano hoje. Vamos orar também pelos aniversariantes. Fecha os teus olhos. Vamos clamar, vamos falar com Ele. No início nós falamos que o Senhor está presente neste lugar nesta noite. Eu não vou te perguntar se você está sentindo a presença dEle aí. Eu vou te perguntar se você crê nas Escrituras Sagradas. Você crê na palavra de Deus. Se você crê na palavra de Deus, você vai entender que Ele está presente aqui nesta noite. E se Ele está presente aqui nessa noite, algo maravilhoso vai acontecer. O sobrenatural de Deus vai acontecer. Se você acreditar, se você usar a sua fé, se você abrir o coração e falar para Ele onde é que está residindo a tua dor, e falar para Ele o que é que está te atormentando, e falar para Ele que você precisa de um socorro, de um milagre. Conte para Jesus agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em cuja presença nos encontramos aqui nesta noite, depois de recebermos a Tua palavra na nossa alma, no nosso coração. Ai, o Espírito Santo de Deus revela ao meu coração que tem vidas aqui, que está com a alma ardendo. Ele está operando na tua vida hoje. Ele está abrindo o coração, Ele está abrindo a tua mente para te dar um novo entendimento, uma nova compreensão do que é a noiva do Cordeiro. Senhor da glória, em o nome do Senhor Jesus Cristo, opera agora no nosso meio, ó Pai. Opera agora, Senhor Jesus, na nossa família, no nosso lar, nos nossos filhos, nos esposos, nas esposas. Opera agora, Pai, nesse casamento que está falido. Opera agora na vida desse filho que está dominado pelos vícios das drogas. Opera agora, Papai amado, nesse coração que está oprimido. Opera agora, Papai amado, nessa vida que não tem mais alegria. Opera agora, Papai amado, nesta alma que está chorando. Vem agora, Papai amado, nesse coração, dando a ela, Pai, um novo sonho, uma nova oportunidade nesta noite. Traz de volta, Papai querido, esta alegria que ela perdeu, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero repreender agora todo o poder das trevas, todo o poder de possessão, todo o poder de depressão, todo o poder de ansiedade, todo o poder de tristeza. Sai desta alma, sai desta vida. Eu te repreendo em o nome do Senhor Jesus Cristo.
Meu Deus. Ô igreja, começa a clamar agora, começa a clamar. O Senhor está falando ao meu coração que é um espírito de suicídio. Há uma vida nesta agora que está clamando, igreja. Ela está falando com Deus, que pediu a Deus somente uma chance. É o espírito de suicídio. É o diabo que falou na mente dela para tirar a própria vida, para dar cabo da sua própria vida, porque não há mais solução, não há mais jeito. O diabo tem dito para ela que ninguém ama ela, que ninguém gosta dela. Ela está no fundo do poço, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso já comandou uma voz de vitória agora para esta mente, para esse coração. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, sai desta vida. Meu Deus. Aonde houver a morte, agora entre a vida abundante do Senhor, porque a palavra do Senhor diz, aleluia, que o diabo veio roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida, é vida com abundância. O Senhor quer te dar vida nessa noite, e vida com abundância. Se você crê nisso, toma posse agora. Vida é vida com abundância. Eu repreendo todo espírito de enfermidade. Eu quero cancelar agora toda ordenança do mal, em o nome de Jesus. Espírito de enfermidade, sai desta vida, no nome de Jesus. Se a igreja crê nisso, levante as mãos para o céu e diga glória a Jesus. Diga glória a Jesus. Diga glória a Jesus. Diga Senhor Jesus, salva a minha família, salva a minha casa, salva o meu lar. Senhor Jesus, seja comigo, que a tua presença seja comigo, em o nome de Jesus. Que é o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante nos corações daqueles que amam e aguardam a vida de Jesus. Aqueles que crêem, diga amém. E a paz do irmão, salve irmão com a paz do Senhor Jesus. Aqueles que não tomaram a ceia do Senhor, ocupe aqui o banco das crianças que vocês serão servidos. Deixa o vento soprar.